Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo onde eu quero abordar um assunto de extrema importância hoje. Na verdade é crucial e deveria ser uma das primeiras decisões que o investidor deveria tomar. Porém, muitos ainda negligenciam e não percebem que não tem ali o fundamento que irá direcionar os seus investimentos, que é a estratégia. E o que vem a ser a estratégia no mundo dos investimentos? Conceito de estratégia, em grego, strategia, em latim, strategy, em inglês, strategy. A estratégia de investimento ela é o plano ou a abordagem que o investidor adota para orientar as suas decisões financeiras, visando alcançar os seus objetivos. E qual seria a importância de ter uma estratégia definida? Ter uma estratégia definida ela é crucial para qualquer investidor por várias razões. Podemos citar clareza de objetivos, porque com ela ajuda a definir metas financeiras específicas e mensuráveis. Disciplina orienta as decisões de investimento, reduzindo as reações impulsivas. Gestão de risco permite balancear o risco e o retorno de acordo com a tolerância pessoal. Promove a consistência nas decisões, mesmo em períodos de alta volatilidade do mercado, que ele sobe e desce. A avaliação de desempenho facilita a medição de sucesso e a realização de ajustes conforme o necessário. Redução do estresse proporciona confiança e segurança, sabendo que há um plano bem estruturado e que está em andamento. Eficiência maximiza o uso dos recursos, evitando desperdício e melhorando o potencial de retorno. Uma estratégia bem concebida é essencial para alcançar o sucesso ao longo prazo. E quais são os aspectos que devem ser levados em consideração na hora de escolher uma estratégia de investimento? Qual é o objetivo dos investimentos? Onde você quer chegar com eles? Qual é o perfil de risco do investidor? Qual que é o horizonte de tempo? Por quanto tempo você quer manter esses investimentos? Se a estratégia ela será ativa ou passiva? Se você vai buscar selecionar ativos para ter um ganho acima do mercado ou se você vai procurar ter um ganho igual ao do mercado. A diversificação e os ajustes e reavaliação da estratégia. Antes de seguir com alguns exemplos, eu gostaria de pedir o seu like e pedir para você se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Lembrando também que eu tenho um curso completo sobre educação financeira que chama Jornada Financeira, onde eu falo de educação financeira, finanças comportamentais e investimento de uma forma bem simples e direta ao ponto. E se você precisa de consultoria financeira, é só entrar em contato comigo pelo link que está aqui embaixo na descrição. Vamos dar alguns exemplos das principais estratégias de investimento. Primeiro, buy and hold. Essa que é a queridinha de muitos, né, utilizada aí pelo Warren Buffett, um dos maiores investidores, e consiste em fazer análise de alguns ativos e comprar e segurar ele. Buy and hold, é compra e trava. Então você compra ativos ali de boas empresas, pensando no longo prazo. E você não se importa com a volatilidade do mercado ao curto prazo. Se cair bastante ou se subir bastante, você não se importa com isso. Você está pensando mais a longo prazo. Value Invest, que seria o investimento no valor. As ações que elas estão na bolsa, elas pertencem a empresas de capital aberto. Então, nem sempre aquele preço que está sendo negociado, ele reflete o verdadeiro valor que aquelas empresas têm. Então, quem utiliza de Value Investing, ela chega a ser uma estratégia complementar com buy and hold também. Você busca fazer uma análise da empresa e identificar o verdadeiro valor dela. Por exemplo, tem uma empresa que ela está sendo negociada a R$ 10 por ação. Mas aí depois de você fazer uma análise dela, dos relatórios, você identifica que o valor dela na verdade deveria ser 15. Então você vai comprar essa empresa porque ela está depreciada, ela tem essa gordurinha aí e a sua expectativa é que ela chegue no valor identificado de 15 e você tenha esse lucro. Terceiro, dividend investing ou investimento em dividendos. Aqui no Brasil é bastante divulgado, né, por meio de um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira, que é o Luiz Barsi. Ele investe utilizando essa técnica que visa buscar empresas que são boas pagadoras de dividendos. Ele tem até o método que ele utiliza para escolher as empresas, chamado BEST, que é de bancos, energia, saneamento, seguro e telecomunicações, que essas empresas costumam ser boas pagadoras de dividendo. Ele compra essas empresas por um valor adequado e utiliza os dividendos para reinvestir. Então está sempre comprando. Os dividendos são aqueles pagamentos que as empresas dão para os investidores, que é a parte do lucro delas, e aí os investidores utilizam esses pagamentos que eles recebem para reinvestir e comprar mais ações daquela empresa. E a número 4, que é Asset Allocation ou alocação de ativo, que é a estratégia que eu escolhi para montar minha carteira. Qual que seria um grande diferencial dela? Porque as 3 primeiras você precisa fazer análise do ativo. Então você não vai comprar uma ETF, por exemplo, porque você está fazendo uma seleção de ativos. Você vai buscar os melhores ativos dentro daquela estratégia. Seja buy and hold, value invest
ou dividendos. E eu não escolhi essa estratégia justamente porque dá muito trabalho. É bom saber que várias estratégias funcionam, então isso não traz uma exclusividade para uma estratégia ou para outra. Todas elas podem funcionar, mas cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Como o objetivo de eu montar a carteira levou em conta a simplicidade para deixar de maneira mais fácil possível, por isso eu escolhi a alocação de ativo, que consiste em você fazer uma pizzazinha, você vai fazer uma distribuição de classes de ativo que você quer investir. Por exemplo, a minha carteira, ela está metade em renda variável e metade em renda fixa, e ainda assim cada classe dela ela está dividida. Renda fixa eu tenho CDI, inflação, pré-fixado e a parte de renda variável eu tenho bolsa brasileira, bolsa americana e criptomoedas. E quais são as vantagens que essa estratégia traz? Bom, ela traz muita diversificação de risco, já que ela reduz a exposição de risco de um único ativo, por exemplo, que ela está bem distribuída e diversificada. Traz um ótimo equilíbrio entre o risco e o retorno, que ela permite ajustar a carteira de acordo com o risco do investidor. Essa minha carteira, por exemplo, ela tem um perfil agressivo, porque ela está bastante exposta à renda variável, sendo que se fosse um perfil mais conservador, eu diminuiria ou às vezes até zeraria a parte de renda variável e deixaria só renda fixa, então seria uma carteira mais estável e mais previsível. Outra vantagem é a adaptação a mudanças do mercado, porque ela facilita ajustes em resposta a diferentes condições do mercado. Então, às vezes o mercado de renda fixa ele está muito baixo, e com isso eu vou ajustando, tiro de renda variável e vou comprando renda fixa para balancear, ou então o contrário. Isso me traz um potencial de retorno bem consistente, ajudando a extrair retornos aí mais consistentes ao longo do tempo, evitando assim grandes oscilações na carteira também. Bom, no primeiro vídeo que eu fiz, eu mostrei como foi montar a minha carteira, o tipo de estratégia que eu escolhi, que foi a alocação de ativos, bem como a distribuição dela, que está aqui ao lado, e eu também fiz os primeiros aportes, só que eu deixei de lado renda fixa, porque todos os outros aportes eram em ETFs, que são semelhantes a ações, né? Então eu abro ali a bolsa, vejo qual é a cotação naquele momento e faço a compra. E aí eu vou fazendo o ajuste na carteira conforme o tempo vai passando, porque cada ETF ele tem um valor e nem sempre ele vai estar ajustado com aquilo que eu deixei pré-estabelecido. Por exemplo, o IVVB11. Ele está na faixa de R$ 370, um ativo. Mas o percentual que eu escolhi para deixar em bolsa americana é 25%. Então, nos primeiros R$ 1.000, ele já extrapolou um pouco o valor dele. E aí eu vou balanceando conforme eu vou fazendo mais aplicações na carteira. E para renda fixa, especificamente em CDI, que eu não vou escolher um ETF, né, porque ele é muito simples, eu poderia escolher Tesouro Selic, CDBs de bancos que retornasse aí 100% ou mais do CDI, ou fundos de investimento. E aí, analisando qual seria o mais simples, eu resolvi aportar em fundo de investimento. Porque se eu optasse ou por Tesouro Selic, eu teria que ficar comprando um pedaço do título ali, mês a mês, ou então CDB também. Eu teria que ficar escolhendo a cada mês o título que eu iria comprar e ia deixar minha carteira composta com muitos títulos. Enquanto o fundo de investimento, eu consigo concentrar a minha compra e analisar de uma forma bem mais simples, sendo que todo o valor investido em CDI vai estar em um fundo somente. Então, para isso eu escolhi o fundo da Capitânia Premium e eu vou mostrar agora aqui eu fazendo o aporte nele. Então, vou abrir aqui o aplicativo da corretora, da XP, vou lá embaixo, lá em produtos e ali em cima em fundo de investimento. Aí eu venho naquela lupinha ali em cima para pesquisar e vou digitar aqui, ó, o nome do fundo. É Capitânia Premium. Vou digitar Premium. Achou, é o primeiro aqui, ó, Capitânia Premium. E aqui ele traz alguns dados para mim, ó. Ele traz o investimento mínimo, que é de R$ 1.000, a rentabilidade nos últimos 12 meses, a cotização, o tanto de tempo que leva. Então, aqui eu vou colocar o valor dele, R$ 1.000 que eu quero investir. Continuar para o resumo. Aqui embaixo eu tenho que aceitar o termo, senão ele não deixa eu continuar. Confirmar o investimento, esperando carregar. Pronto, feito o investimento. Assim que faz para investir em fundo de investimento. Deixando claro, então, que não só a minha carteira, mas todos esses investimentos que eu faço, os ativos que eu escolho, não é uma indicação de investimento, ela foi montada para mim, em que eu levei todos os critérios para fazer a avaliação dela, então meu perfil é arrojado, levei em conta a minha idade, o meu trabalho, se eu sou casado, se eu tenho filho, se eu tenho imóvel, se eu tenho carro quitado, qual que é o objetivo dos meus investimentos e por aí vai. Se você quiser uma carteira exclusiva para você, entre em contato comigo pelo link aqui embaixo e eu monto uma específica para você, mastigadinha ali com todos os ativos que você precisa comprar e você só vai incrementando ela ao longo do tempo, tudo bem? Não se esqueça de curtir, se inscrever se ainda não fez e te espero no próximo vídeo.